Toda indústria quer crescer, mas a pergunta é como? Criando um novo produto, vendendo mais do mesmo, entrando num mercado totalmente diferente? O erro de muitas empresas, às vezes, é a falta de um norte. Elas gastam energia e dinheiro com iniciativas que são complexas e demoradas, ao invés de fazerem o simples. E hoje eu vou destrinchar a matriz Ansoff, com 25 estratégias práticas de crescimento. E no final eu vou te ajudar a priorizar, para você dar aquele próximo passo que realmente vai te dar resultado. Eu sou o Diogo Reis, fundador da M5 Labs. E aqui no canal eu pego frameworks clássicos de estratégia e simplifico para você aplicar no dia seguinte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e vamos junto. Muito bem, antes de iniciar é importante apresentar a origem dessa matriz. Quem desenvolveu essa matriz foi o Igor Ansoff em 1957, exatamente, quase 70 anos atrás, e aí ela é utilizada até hoje. Algumas pessoas nem dão os créditos, mas para mim foi uma das ferramentas que, até pela simplicidade, ela revolucionou a forma como a gente vê e enxerga, né, a estratégia. E ele usa dois conceitos muito interessantes que são força e sinergia. Eu vou tentar decupar isso um pouco mais na hora que eu estiver explicando, mas esses conceitos eles vão voltar, né, na hora de pensar na estratégia. Chegamos então na matriz, que tem basicamente dois eixos, o eixo de produto e o eixo de mercado. E o eixo ele é dividido em existentes e novos. Isso gera então para a gente 4 quadrantes. Eu tenho, então, produtos existentes para mercados existentes, aqui no quadrante de penetração de mercado. Eu tenho produto existente para um mercado novo, que é em desenvolvimento de mercado. Tenho um produto novo para um mercado existente, que é desenvolvimento de produto. E tenho o mais inovador, né? Novos produtos para novos mercados, que é considerado aqui uma diversificação. Além de apresentar as 25 estratégias, eu vou deixar aqui, cada uma nomeada, obviamente, e numerada, vou deixar aqui os indicadores e as ferramentas que você pode utilizar para monitorar essas estratégias. E para aprofundar um pouco mais no que é considerado mercado, o que é considerado produto, para não ficar um termo tão amplo, mercado a gente pode considerar canal, território ou segmento de cliente. Quando eu falo de canal, a gente está falando de canal B2B ou canal B2C, ou seja, eu vendo para outras empresas ou eu vendo direto para o consumidor final. Em relação ao território, posso estar falando do território doméstico, né, nacional ou internacional, se eu estiver tratando de exportação. Né, a segmentação de cliente ela tem diversas formas de serem feitas. Né? Eu deixei aqui basicamente sócio-demográfico ou momento de compra, missão de compra nessa linha. E em relação a produto, eu deixei aqui apenas categoria, embora o estudo de categoria seja algo extremamente complexo. Eu acho que vale a pena, inclusive, fazer um vídeo futuramente sobre isso. Quando eu falo de produto, você tem que pensar como o próprio mercado dividiu, categorizou os seus produtos. Então vamos pensar em relação à indústria de imóveis. Geralmente a indústria de imóveis é por cômodo da casa. Então, existe a categoria de cozinha, de sala, de quarto. Quando eu falo de moda, existe a categoria sleepwear, praia, moda íntima, calçado, joia. Tudo isso são categorias de produtos diferentes. O exemplo mais simples aqui é da indústria de alimentos e bebidas. Quando você vai no supermercado, já está tudo categorizado. Então, imagina bebidas. Existem bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Dentro de alcoólicas existem as destiladas e as fermentadas. E por aí vai. Vamos começar pelas estratégias de penetração de mercado. Ou seja, produtos que eu já tenho em mercados que eu já atuo. E a minha primeira estratégia é reativar clientes inativos. Isso significa que não faz sentido eu desenvolver mais produtos, ir para novas praças e novos canais, se eu não tiver garantido que minha participação de mercado, né, o famoso market share, está adequado com a minha meta. E aí as ferramentas que eu deixo aqui é a matriz RFV, recência, frequência e valor, e claro, né, ferramenta de CRM para que você consiga acompanhar. A segunda estratégia desse quadrante é revisão da política comercial. Eu posso estar pecando em algum aspecto da minha política comercial com incentivos ruins, conflito de canal,
E por que eu deixo isso aqui logo no início? Porque se você crescer com esses problemas de política comercial, você vai aumentar muito o seu esforço lá na frente. É interessante que você prepare para crescer, né? Às vezes não está conseguindo fazer uma penetração de mercado porque está com incentivo errado, não está fazendo sellout, não existe algum tipo de verba de comercialização disponível. Um indicador que eu considero muito importante nessa estratégia é a positivação de clientes. O que é positivação? O número de clientes que te compram em um determinado período. Imagina que clientes que me compram nos últimos 30 dias. Se eu tenho uma baixa positivação de clientes que só me compram uma vez, que não tem recorrência, isso pode ser uma luz amarela aí para a sua política de comercialização. É quase impossível crescer em outros territórios, em outros canais, sem uma boa política de comercialização. E aí, em relação a ferramentas, eu continuaria com a matriz RFV, faria essa análise de clientes por coorte, né, ou seja, por safra. Então, os clientes que têm uma característica semelhante, clientes que entraram na minha base em janeiro de 2026. Quanto tempo esses clientes permanecem? Essa é uma análise importante no B2B também. E, obviamente, né, construir sua política de descontos, incentivos, para que você consiga, de acordo com o seu mercado, com seus concorrentes, ter algo factível, né, para conseguir expandir. Uma outra estratégia desse quadrante é otimizar a área de vendas. Quando eu falo de otimizar, é pegar geograficamente, dividir ou unir duas áreas para que você consiga ter um melhor custo de servir. O que é o custo de servir? Imagina que logisticamente ou comercialmente faça sentido que uma área que você não está conseguindo atender, você não está sendo muito produtivo, pode ser, por exemplo, porque ela tem muitos pontos de venda. A capital, às vezes, ela concentra 50%, 60% dos pontos de venda. Faz sentido, ao invés de você ter um vendedor para a capital, que você divida aquilo em 3, 4 regiões para que todos os pontos de venda sejam bem atendidos. Uma outra estratégia para aumentar a penetração no mercado é educar os especificadores. Um especificador é alguém que está fora da sua empresa, mas ele influencia muito na tomada de decisão. Vou dar um exemplo aqui de móveis. Um decorador, um arquiteto, ele tem o poder de especificar um produto da indústria de móveis. Um outro exemplo na construção civil. Imagina que você fabrica tijolos com um material diferente, um tijolo ecológico. O consumidor final dificilmente ele compra esse produto diretamente. Provavelmente essa compra vai ser especificada por um engenheiro, pelo próprio arquiteto. Isso significa que essa figura é muito importante para a expansão do seu negócio. Existem exemplos em outro setor, o sommelier para bebidas, um chefe de cozinha para um produto, né, de indústria de alimento e por aí vai. A gente consegue medir aqui, né, um engajamento, vendas por indicação, mas o fato é que tem que gastar um esforço, né, cupom, workshop, educando essas pessoas com press kit, recebido, manual, tutorial, visita técnica, trazendo esses especificadores, né, para o seu lado. Chegando aqui no quadrante desenvolvimento de mercado, ou seja, novos mercados para produtos existentes. Temos aqui a expansão geográfica. Se eu já tenho produtos adequados, canais adequados, entendo do meu segmento de cliente, por que não expandir geograficamente? Eu sempre falo de expansão radial, inclusive assisto o vídeo aí do Radar Comercial B2B, falo bastante disso lá. Mas se você tem tudo pronto para expandir, já conhece seu cliente, já tem canais definidos, a expansão geográfica é quase que um caminho natural para você incrementar seu faturamento. Você vai para novas praças e aqui existe, obviamente, né, toda estratégia aqui ela vai ter um limite. E o limite aqui é até você alcançar um concorrente. E a expansão de território, ela só tem que tomar cuidado com o custo logístico. Quando eu falo uma expansão, você pode ir para vários lados, né? Você tem que achar o melhor custo-benefício, onde tem a melhor praça com o menor custo logístico. E aí, obviamente, tem ferramentas de geomarketing, o próprio radar comercial, que pode te ajudar nisso. Continuando aí na linha de território, a exportação pode ser uma estratégia interessante, principalmente se seu produto tem aderência, né, com o mercado internacional.
Só tem alguns cuidados que tem que tomar, porque geralmente o interesse é em relação a receber em moeda forte, né? Receber em dólar, receber em euro, e realmente o dinheiro ele multiplica, né? Só pelo câmbio. Porém, tem que lembrar que para entrar nesse mercado, o investimento também é numa moeda que é mais forte. Na hora que eu recebo 5, 6 vezes mais, né? Multiplicado, né? O câmbio 5, 6 vezes. Mas na hora de investir, eu também tenho que investir 5, 6 vezes mais. Mas com certeza é uma alternativa bem viável para alguns produtos. Como eu disse, um novo mercado também pode ser um novo canal. Imagine que o novo canal vai ser um canal B2B direto, ou seja, eu vou vender diretamente para o varejo. Isso aqui vai depender muito de cada setor, do produto, do valor do produto, da logística. Um exemplo bem básico aqui, indústrias que trabalham com cadeia fria dificilmente conseguem não atender o B2B direto. Isso é uma característica de alguns setores. Lembrando que, como indicador aqui, a gente está falando de novos clientes, super tranquilo, mas em relação à ferramenta, eu tenho que começar a analisar questões de merchandising. Como que eu vou fazer esse produto girar lá no varejo? Essa preocupação ela é legítima. Outra forma de expandir é um novo canal B2B, só que dessa vez indireto. Eu fazer a minha expansão através de distribuidor, de atacadista, ou seja, quem vai vender lá para o varejo são esses atores aqui. Eu começo a afastar um pouco mais do meu cliente final, então eu preciso gerar, né, ter um programa aqui de gestão desses distribuidores para que de fato consiga fazer esse produto chegar na condição ideal para o meu consumidor final. Um detalhe super importante aqui, que mesmo eu tendo um canal indireto, eu não vendendo direto para o varejo, eu consigo sim e deveria continuar olhando a positivação desses canais. Então, se eu vou voltar aqui, uma indústria de cosmético, de construção civil, e não estou vendendo direto para o varejo, estou vendendo através de distribuidores, eu tenho que considerar quais varejos estão sendo positivados ou não. Então isso não depende do canal. Você tem uma meta lá atrás de market share, de volume de venda. Então não é só entregar para o distribuidor e achar que está tudo resolvido, não. A grande vantagem desse canal é a capilaridade. É você ter um alcance sem tanto custo logístico. Basicamente essa que é a grande vantagem. Nós chegamos aqui na nona estratégia. Um novo canal B2C, imagina a indústria e direto para o consumidor final. E aqui eu deixei várias modalidades, poderia ser cada uma dessa aqui uma estratégia diferente, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quis resumir em uma só. O fato é que é uma lógica de operação bem diferente da indústria, né? A indústria entender de varejo é algo que precisa dar um salto. E aí você vê pelos indicadores, cuja aquisição de cliente, retenção, venda por metro quadrado, olha esse tanto de ferramenta que eu deixei aqui, né? É você lidar diretamente com o consumidor final, e aí a lógica ela muda totalmente. E o cuidado que eu teria aqui é para que não faça tudo de uma vez. A chance de dar conflito de canal aqui, se você faz B2B e direto para o B2C, a chance é grande. Então, voltando um pouco lá no Ansoff, quanto que eu utilizaria isso aqui? Eu utilizaria se isso aqui fosse criar uma sinergia com o que eu já faço. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes, você tentou expandir num território que tem um concorrente muito forte e você não está conseguindo acessar. Então, eu sou uma indústria, não consigo entrar no varejo porque eu estou bloqueado, não consigo acessar canal, não consigo acessar o território que eu desejo. O que poderia ser uma estratégia? Eu abrir uma loja física para ter contato direto com o consumidor, fazer uma espécie de pop-up store, que é muito comum hoje, né? Uma loja física temporária, fazer com que as pessoas conheçam o meu produto e aí sim, né, depois que elas conhecessem, eu posso desmobilizar essa loja e convencer o varejo que o meu produto ele gira, que o meu produto ele conseguir, né, penetrar com esse produto no mercado. São pequenos exemplos que a gente consegue gerar algum tipo de sinergia entre os canais. O canal franquia é a mesma coisa. Às vezes eu tenho dificuldade
de fazer uma distribuição do meu produto muito específico, e aí eu entro, né, com uma forma de fazer o meu produto girar, abrindo lojas, né, varejo do meu segmento. O cuidado que eu tenho que tomar aqui é que se eu tenho uma loja física ou franquia, eu preciso de ter um mix de produto muito completo para fazer isso. Esse é um detalhe que às vezes as pessoas não pensam. E aí se eu tenho, né, depende de uma loja física, às vezes precisa de 300, 400 itens diferentes para fazer uma loja girar. Vou dar exemplo aqui, eu tenho uma indústria de cosméticos e quero fazer uma franquia de cosméticos. Imagina quantos produtos diferentes eu vou ter que ter de batom, gloss, rímel, tem que ter tudo para sustentar uma franquia. Esse é um detalhe que às vezes as pessoas não pensam. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma estratégia viável. Já no caso do varejo online, hoje as barreiras elas são um pouco menores. Mas se eu fosse iniciar, eu iniciaria com o marketplace, mesmo vendendo para um intermediário dentro do marketplace para testar a minha marca e depois pensaria em loja online. Uma outra forma de expandir é abrindo um novo segmento de cliente. Imagina que eu sou uma indústria de calçados, faço calçado masculino e quero agora atender calçado infantil. Aproveito a estrutura que eu já tenho, já sei fazer calçado, vou abrir um novo segmento de cliente. Isso é tranquilo? Nem sempre. Eu vou ter aqui um novo custo de aquisição, tem que ver, né, como que, se esse mercado é tão bom, às vezes é melhor, às vezes é pior que o meu em relação à aquisição de cliente. E em relação a ferramentas, eu deixo aqui que é importante, se você está mudando de segmento de cliente, fazer uma pesquisa de mercado, entender, né, o comportamento desse novo segmento, hábitos e por aí vai. Agora, uma estratégia mais focada em volume, é possível terceirizar a produção de outra indústria, o famoso white label. O que seria isso? Eu pego um produto que eu já tenho, uma receita que eu já tenho, a minha ficha técnica e simplesmente coloco marca de outra indústria e vendo. Isso aqui é muito interessante para otimizar a capacidade produtiva. Eu considero esse como um novo canal, né, um canal de terceirização. E esse é um modelo que ajuda muito indústrias que estão com capacidade ociosa. Aqui já é uma forma de crescer mais arrojada, fazer uma fusão e aquisição de concorrentes. Isso aqui, inclusive, é uma forma de crescer com mais velocidade. Obviamente depende de capital, mas às vezes vale mais a pena adquirir um concorrente do que ficar brigando, né, com incentivo. O varejo adora isso, né? Duas indústrias brigando, dando aquele montão de incentivo e as duas indústrias perdendo. Essa é uma estratégia que, embora dependa de capital, ela impõe uma velocidade muito grande de crescimento. Acho que vale a pena colocar aí na listinha. Partindo aqui para o quadrante de desenvolvimento de produtos, ou seja, novos produtos para mercados que eu já atuo. Começar com um básico aqui, desenvolvimento de variantes ou SKUs complementares. Isso aqui é aumentar sabor, aumentar cor, tamanho, mas de algo que você já faz. Essa estratégia aqui é muito interessante, ela é bem básica no início, para que você consiga aumentar o ticket para quem você já vende. Então, se eu já faço camisa preta, por que não fazer azul, fazer uma verde? A chance do meu cliente comprar, ela aumenta. Só que tem um detalhe, isso aqui tem limite. Não adianta criar variantes infinitas achando que vai vender mais, porque existe uma curva, né, onde isso passa a saturar e não faz mais sentido. Até por isso, eu deixo como ferramenta aqui a curva ABC, para entender se está funcionando ou não, aumentar demais as variantes de produto. A 14ª estratégia já é um pouco mais complexa. Imagina que você conheça muito um público. Imagina que você trabalha com gestante e faz vestido para gestante. Uma das formas de expandir é você fazer uma outra categoria de produto para o mesmo público. Nesse caso, se você faz vestido, você vai passar a fazer roupa fitness para gestante. É uma outra categoria de produto, talvez você tenha até que mexer um pouco no maquinário, entender mais um pouco de outros tecidos, não sei. É uma outra categoria de produto, porém para o mesmo público. Tem um exemplo que eu acho que você vai conseguir identificar, que é da Melita. Ela fazia filtro de café, era especialista nisso,
e continuou com o mesmo público, só que agora ela faz também o café. Ao fazer isso, ela foi para outra categoria de produto, porém com o mesmo público. A 15ª estratégia, desenvolvimento de uma nova categoria, já é algo bem mais complexo. Imagina você conseguir emplacar uma categoria de produto em um mundo que parece que tudo já foi inventado. Mas tem jeito. Vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão entender o que é uma nova categoria. Por exemplo, no caso da moda, aquela sandália Crocs. Aquilo não é nada. Eu não sei se aquilo é um chinelo, se é uma sandália, que tipo de calçado que é aquilo. Não importa, ela é uma nova categoria. Uma nova categoria de calçado. Existe o resto e agora existe a Crocs. No mundo dos cosméticos, protetor solar com cor, com base. Não era algo que existia há pouco tempo atrás e hoje várias fabricantes já fazem. Você chega numa drogaria ali e acaba que já é algo comum. Mas se você for pensar 10, 15 anos atrás, não era uma categoria que existia. Em supermercado é muito fácil a gente ver isso. Pensa há 10 anos atrás, um monte de categoria que surgiu. Café em cápsula não existia, iogurte grego não existia. Algumas categorias surgiram há mais tempo, mas depende de mudança de hábito, Aquele cereal matinal, o famoso sucrilhos, cappuccino, puxa vida, muita coisa. Segmento de bebida, eu vejo, por exemplo, aqui de Minas, o checkmate, uma categoria que não existia, hoje ela está no varejo, está no supermercado, está no bar, e é uma categoria que não existia. Então, não é fácil fazer isso, mas é totalmente possível. Outra forma de expandir, principalmente se a indústria tiver muita expertise em desenvolvimento de produto, é essa produção por encomenda, o private label. Ele é um pouco diferente da terceirização, porque aqui eu desenvolvo o produto para alguém. Existe um maior valor agregado, Você pega a sua expertise em produção e pode fabricar, geralmente você fabrica algo que é específico para alguém. Que você não está aproveitando o seu produto e colocando simplesmente a marca. Você está desenvolvendo para outra indústria. Ainda na lógica de produto, uma forma de você expandir é você tornar o seu produto mais acessível. Como eu torno o produto mais acessível? Às vezes é reduzindo volume, tamanho, algum tipo de característica de capacidade que ele tinha. Você reduz esse escopo, você faz com que o preço final seja mais acessível para o consumidor. Às vezes, você diminuindo o volume da embalagem, você vai fazer com que um produto que custava R$ 9,90 passe a custar R$ 6,90. Isso faz muita diferença na hora do consumidor decidir pelo produto ou não. Uma estratégia muito interessante para aumentar ticket médio é a criação de kit ou combo. Isso é muito interessante quando você coloca um produto consolidado e um produto novo, um produto com margem baixa e um produto com margem alta. Além de aumentar o ticket médio, você tem a possibilidade de uma recompra, a partir do momento que a pessoa experimentou, desse produto com maior margem. A estratégia 19 é para quem tem um desafio de portfólio. Às vezes, vale a pena, mesmo sendo produto de terceiros, que você tenha um portfólio completo, porque na hora de negociar com o canal, com seu cliente, imagina você está indo no varejo, você tem praticamente todas as opções que ele precisa, mesmo que isso aqui vai fazer te abrir mão da margem, mas às vezes são produtos que você não tem a capacidade de produzir, e tudo certo, você terceirizou, tem no seu portfólio, a margem é um pouco menor, mas você acaba travando com que esse seu cliente, o seu canal, ele vai cotar de um concorrente seu. Então essa é uma estratégia mais de defesa do que de margem, de ganhar volume, de ganhar margem. Mas são detalhes que às vezes vão fazer a diferença de você entrar num canal ou não. Caminhando para as últimas duas estratégias de produtos, temos aqui desenvolver uma linha premium. Uma linha que vai ter maior margem, porém menor giro. Para eu desenvolver uma linha premium, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é na elasticidade da marca. Se eu vou conseguir comunicar que o meu produto vai ser 20%, às vezes 30% mais caro, tendo a mesma marca. Muitas pessoas fazem, põe lá premium, super premium, gourmet. Tem formas de fazer isso, mas é um estudo, uma pesquisa de mercado, uma análise de branding para ver se sua marca aguenta o desenvolvimento de uma linha premium. De qualquer forma,
em relação a ter uma linha premium, uma linha que vai te dar maior margem, com certeza, né, na composição do portfólio, ela é interessante. Da mesma forma, é a criação de uma linha econômica, ou seja, com menor margem e com maior giro. Se existe uma capacidade ociosa na indústria, né, uma linha econômica, ela vai te dar uma diluição de gasto fixo. Vai ser com menor margem, porém, eu ocupando toda a minha capacidade produtiva, com um produto mais barato, mais acessível, eu consigo diluir meu gasto fixo. Mas também analisar a elasticidade da marca. Às vezes, subir, né, ter uma linha premium é mais fácil do que descer, que é ter uma linha econômica. Geralmente, faz sentido desenvolver uma nova marca, porque um produto desse aqui, provavelmente, ele vai ser alterado, né? E é diferente, viu, pessoal, de diminuir o volume, ter menos quantidade do que fazer uma linha econômica. Aqui é o outro produto. Geralmente vai fazer sentido você desenvolver uma nova marca, mas aproveitar o mesmo canal, aproveitar o território, né, e otimizar a produção da sua indústria. Agora, partindo para novos produtos e novos mercados. Diversificação total. É impossível falar de diversificação sem falar de sinergia. O que o Ansoff ele falava? A gente tem que buscar algo que na nossa expansão ela sempre vai gerar sinergia com o que eu já faço. Isso aqui, uma diversificação, não é um total cavalo de pau na estratégia. É você utilizar seu conhecimento, sua expertise e desenvolver algo novo, mas que seja, de certa forma, sinérgico. E o conceito de sinergia aqui é sempre você ir construindo em cima do que você já fez. Imagine que eu sou uma indústria de café. Tradicional, está lá na gôndola do supermercado. Eu faço um modelo de negócio totalmente diferente, que é um DNVB. O que é um DNVB? Negócios verticais nativos digitais. Em inglês, né? Seria, teria que ler de trás para frente aqui. Seria eu desenvolver uma marca que eu só vou vender pela internet. Inclusive, a marca é diferente da minha, o posicionamento é diferente. Aí você imagina que para vender pela internet, provavelmente o nicho vai ser diferente, né? Não vai ser um produto tão massificado, vai ser um produto mais nichado. Eu posso utilizar algum influenciador. Imagina que eu vou fazer um café para gamer e eu vou utilizar um influenciador que vai ser sócio da minha empresa, eu vou dar equity, né? Vou dar uma parte da minha empresa para ele ser o embaixador dessa empresa. Então ela vai ser 100% digital, outra marca, outra embalagem, mas vai continuar sendo um café diferente, né? Um café que não vai ser o tradicional que você já vende, mas vai ser um café. Então é isso, eu estou testando um novo modelo de negócio, mas dentro de algo que eu já conheço. Esse seria um exemplo. Uma outra forma de expandir meio fora da caixinha é você adquirir uma empresa com um portfólio complementar. Então imagine que eu sou uma indústria de doce e vou adquirir uma indústria de biscoito. Mas por que eu faria isso? Porque elas vão aproveitar o mesmo segmento de cliente, vão aproveitar os mesmos canais. Eu estou diluindo o risco da minha empresa. Basicamente isso. Eu sou uma indústria de confecção, adquiro uma de calçado. Eu sou uma indústria de farma, né, medicamento, vou adquirir uma de cosméticos. É isso, tem que haver um mínimo de sinergia, nem que seja de canais, algo que eu consiga aproveitar, de estrutura que seja, para que isso funcione. Uma outra estratégia não tão óbvia é a aquisição de uma empresa que é complementar, ou seja, eu tentar verticalizar na minha cadeia. Significa que eu posso comprar um prestador de serviço, adquirir mesmo a empresa, né? Uma empresa de software, posso adquirir uma empresa de matéria-prima, posso adquirir uma empresa de embalagem. Eu estou diluindo o risco da empresa, mas sem perder a sinergia. Então você imagina que às vezes possa haver uma crise de matéria-prima, escassez de matéria-prima. Se eu sou dono da empresa de matéria-prima, provavelmente eu vou ser privilegiado nesse momento. Eu entendo que não é algo para ser feito no momento zero, mas numa visão mais ampla, com certeza como uma estratégia de defesa, faz muito sentido verticalizar.
Chegamos na última estratégia e talvez a mais arrojada, que é fazer uma spin-off, ou seja, uma empresa separada a partir de uma competência que você tem na empresa principal. Vou explicar como é que isso funciona. Algumas empresas, às vezes, elas adquirem capacidades tão únicas que isso tem um valor fora daquela empresa. Acontecia antes, acho que hoje acontece menos, das empresas terem uma equipe de TI que desenvolvia um sistema próprio e às vezes aquele negócio tinha umas regras tão únicas que realmente precisava de uma equipe de desenvolvimento. E se aquilo tem valor para a empresa, provavelmente também tem valor para o setor. E aí a decisão é pegar aquilo, imagina uma equipe de desenvolvimento de software, apartar, fazer aquilo de uma outra empresa e vender, inclusive, para os meus concorrentes. Isso vai depender muito do tamanho desse mercado, da possibilidade de ter receita com aquilo e tudo mais. Mas não deixa, já vi empresas nascerem assim, né, de expertises bastante específicas e às vezes passaram a valer mais do que a empresa original. Algo comum é essa spin-off surgir de alguma inovação, algum desafio, algum problema que a empresa resolveu com pesquisa e desenvolvimento e daquilo ali surgiu um produto. Posso dar o exemplo de embalagem. Às vezes eu tinha muito problema com embalagem, consegui desenvolver uma excelente embalagem. Embalagem não é meu negócio principal, eu sou de outra indústria, mas aquela embalagem ela resolve não só o meu problema, como o problema do setor. Então, crio uma outra empresa e passo, né, a vender essa solução para outras indústrias também. Faz sentido eu alimentar meu concorrente? Depende. Às vezes, se você não desenvolveu, outra pessoa vai desenvolver e vai pegar esse montante. Aí é uma decisão de cada empreendedor. Agora eu vou te mostrar uma das formas de priorizar e encadear essas estratégias de uma forma que funcione para você. E eu fiz questão de voltar aqui no conceito de mercado e de produto para você lembrar de priorizar o que é a sua maior força. Às vezes, sua força é o canal, às vezes sua força está dentro do território, às vezes sua força é entender muito de um segmento de cliente e às vezes sua força é em produção. Isso vai fazer total diferença na matriz que eu vou te mostrar. Acho que já deu para perceber que eu sou um pouco adepto à matriz, mas na hora de classificar aqui vai fazer toda a diferença. Bom, a gente vai classificar cada estratégia em relação ao esforço e ao impacto que ela gera. Quando eu falo de impacto, eu estou falando de margem, de volume, se isso vai fortalecer a marca ou não, se ela já tem sinergia com o negócio ou não. E em relação ao esforço, eu estou falando de investimento financeiro, de complexidade, né? Se aquilo vai trazer mais complexidade, se eu preciso aprender mais, tempo de implementação e algum tipo de risco regulatório, risco legal. Vamos lá para o Excel, que eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Muito bem, aqui estão as 25 estratégias que a gente já falou e eu pontuo aqui, muito simples, cada critério aqui entre 1 e 10, pode ser 0 também, se não quiser utilizar a estratégia, né, se ela não fizer sentido, isso acontece. Por exemplo, eu até deixei aqui uma spin-off, não faz sentido nesse momento, então não precisa utilizar todas, mas isso aqui serve como um checklist. E a partir do momento que você vai pontuando entre 1 e 10, ele vai te colocar em um quadrante. Qual que é o ideal? Primeiro, fazer o que vai te dar baixo esforço e vai ter alto impacto. Então, estou falando aqui da 1, da 17, da 7. Quais seriam? A 1 lá, reativar clientes, novo canal B2B. Isso aqui é um exemplo aleatório, né? E a 17, redução de volume. Então, isso aqui são ganhos rápidos, com baixo esforço, né? Eu já tenho algum impacto. Do lado de cá, são assuntos que vão me gerar impacto, porém me demandam muito esforço. Isso aqui, provavelmente, você não vai fazer imediatamente, mas faz muito sentido aprofundar. Vou olhar 3 básicos aqui, 15, 8 e 12, por exemplo. O 8, olha lá, novo canal indireto. Isso aqui realmente você não vai fazer do dia para a noite. O 12, fusão e aquisição com concorrentes. Também não é uma coisa de curto prazo. E a 15, desenvolver uma nova categoria. Mais complexo ainda. Mas, se você pontuou aqui, né, de certa forma, viu que faz sentido, já é uma forma de priorizar. Pode ser que num próximo ciclo, você vai fazer isso aqui a cada 6 meses, que num próximo ciclo isso aqui ainda se repita. Mas, de alguma forma, você já está se aprofundando em algum desses assuntos. Em relação aos quadrantes de baixo, eu
eu tenho que pensar o seguinte: se é algo que vai me trazer muito esforço e baixo impacto, realmente faz sentido adiar. Mas só toma cuidado que esse baixo impacto ele pode ser temporário. Você vai fazer isso aqui um ano e meio, o impacto ele acaba aumentando. Vou dar um exemplo bem comum de aparecer aqui, a exportação. Às vezes a exportação com certeza vai ser um esforço enorme e hoje ela tem um baixo impacto, mas pode ser que daqui 18 meses ela venha a ter um alto impacto. E aí você já precisa aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então isso aqui é dinâmico, não é riscado na pedra. E em relação a baixo impacto e baixo esforço, tem que tomar cuidado para isso aqui não ser uma distração. Mesmo tendo pouco esforço, algo que não vai gerar impacto, é melhor, de fato, não fazer. Então, se eu pudesse priorizar, né, tudo que te dá ganho rápido, continuar estudando esses assuntos aqui, enfileirando, né, para colocar eles em prática num próximo ciclo, e os demais aqui você pode abandonar sem medo de ser feliz. A matriz Ansoff não é só teoria, ela é um mapa que organiza todas as suas opções de crescimento. Quando você olha cada quadrante, você sabe onde pode jogar no curto, no médio e no longo prazo. Me conta aqui nos comentários qual dessas 25 estratégias fez mais sentido para você. Se esse vídeo te ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar outros empresários. Então, clique no compartilhar, compartilhe no WhatsApp e eu te vejo no próximo vídeo.